Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro, começando a falar da Odisseia e a aventura de Ulisses no retorno para casa, depois da Guerra de Troia. Quer conhecer essa história? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Nesse capítulo que a gente vai começar, Vernão vai falar sobre a Odisseia, que é a volta de Ulisses para casa depois da Guerra de Troia. E ele dá o título aqui de Ulisses ou a Aventura Humana. Né? Por que ele escolhe esse título? Porque existe um paralelo muito grande entre o que Ulisses passa como herói, uma pessoa que está voltando para casa, para sua origem, para o seu centro, né, depois de uma grande guerra, uma grande batalha. Existe uma analogia muito forte entre as aventuras que ele passa e o desenvolvimento humano. Não é à toa que a gente fala da paideia, que é justamente a educação grega, ela era feita com base na obra de Homero, né? Das maiores fontes, digamos assim, são os heróis ali que Homero coloca, e Ulisses é um desses. Essa analogia entre a jornada de crescimento humana, os problemas, as provas, as situações que o ser humano passa, e as situações, as provas que Ulisses passa, estão muito juntas. E, de certa forma, o mito vai dando indicações de como passar pelas provas da vida através da história de Ulisses. Por isso que ele coloca esse título, né? Ulisses ou a Aventura Humana. Com certeza um pouco mais para frente ele vai falar sobre isso, né? Aqui nessa parte ele só comenta da história e começa falando do cavalo de Troia, que foi uma ideia de Ulisses. Ulisses passa 10 anos na Guerra de Troia e ela só acaba quando ele tem essa ideia do cavalo, que é o quê? Desmontar os navios, pegar a madeira, fazer um grande cavalo e colocar ali na porta da cidade, como se fosse um presente, né? E todo mundo ir embora. Então, ó, vamos todo mundo fingir, né, que fomos embora, né? Ulisses, muito conhecido pelos seus ardis, né, as suas estratagemas, a gente finge que foi embora e deixa lá o cavalo de madeira, enorme, cheio de guerreiro lá dentro. Quando eles colocarem o cavalo para dentro, né, a gente espera eles comemorarem lá o festim e de madrugada a gente desce e abre as portas por dentro. O que é interessante disso, gente? Existia uma profecia que falava que os muros de Troia jamais cairiam, eles jamais seriam derrubados. E é isso mesmo, enquanto Troia, é tipo assim, gente, não teima, né? Você tá batendo ali nas muralhas, o negócio não cai, não adianta ficar na força bruta, né? Use de inteligência, que é o quê? Fazer com que ele seja convidado a entrar. Então, com essa história do cavalo, eles abrem a porta e colocam os guerreiros para dentro. Então, realmente, a muralha não caiu. Eles que conseguiram entrar, a muralha não foi derrotada, digamos assim. Eles conseguiram entrar pela porta, que mostra já algumas características aí de Ulisses. Ulisses vai voltar para casa e o nome dessa obra se chama Odisseia. Por que tem essa confusão? Porque o nome latino vai ser Ulisses e o nome grego é Odisseu. Quando a gente fala do grego, então, essa volta é a Odisseia, porque é a aventura de Odisseu, que é outro nome, o nome grego para Ulisses. Então a gente ficou um pouco assim, né? O personagem tem um nome latino e a obra ficou com um nome grego, mas só para vocês entenderem essa confusãozinha às vezes que o pessoal faz com os dois nomes. Então Odisseia é a volta de Odisseu, a volta de Ulisses para casa. Ele está há 10 anos na guerra e, gente, ele vai passar, vou dar spoiler, né? Ele vai passar 10 anos até conseguir voltar para casa, porque muitas coisas acontecem, o Vernão vai fazer uns highlights aqui pra gente. O primeiro que ele faz é justamente da saída de Ulisses para casa. Ele comenta que já na saída você tem duas posições distintas entre Menelau e Agamenon, que são dois irmãos. Menelau é o marido de Helena, né? E Agamenon é o marido da irmã de Helena, que é Clitemnestra. Tá? Então eles são casados com as irmãs, todo mundo em família, né?
Ele já contou a história ali do casamento de Helena. Então os dois eles entram numa certa discussão ali na saída, que é o quê? Agamenon quer ficar e fazer o seu tributo aos deuses ali, agradecer e tal, e Menelau quer ir embora. Falou, nada, meu filho, 10 anos aqui, simbora, né? E ele quer ir embora e não faz essa oferenda aos deuses. E Ulisses vai com Menelau. Então fica meio assim, uma certa ingratidão dos dois, e isso já começa a dar problema, porque os deuses vão dificultar muito a vida de Ulisses, né? Justamente porque ele se mostra meio ingrato, digamos assim, aos deuses. Ele sai, mas ele se arrepende, né? Ele volta para ficar com Agamenon, falar, olha, foi mal, fui embora, não devia e tal, vamos aqui fazer todas essas oferendas aqui e eu vou embora com você, vamos pegar uma carona, né? Vamos sair de comboio aqui para a gente chegar em casa juntos. Mas os deuses tinham outros planos, jogam uma grande tempestade, divide a frota e faz com que Ulisses fique sozinho, e aí começam as aventuras de Ulisses. Ele sozinho, né, vai parar na cidade ali na região da Trácia, que era um povo aliado a Troia, então ele é recebido com muitas hostilidades, e dali ele já tem que sair correndo, né? Vernon conta essa parte da história, que ele tem que sair correndo, e aos pouquinhos, à medida que a gente for fazendo os vídeos, a gente vai ver cada uma das paradas que Ulisses dá. Aqui é interessante, ele fala de Agamenon e a volta de Agamenon para casa. Vê só, gente, o cara passa 10 anos na Guerra de Troia. Ele passa 10 anos. É batalha todo dia, é peleja o tempo todo, ele vai e ele não morre, porque o cara é bom, ele é bom guerreiro, é sortudo, ele não morre na guerra. Volta para casa, quem é que mata ele? A esposa. Rapaz do céu, né? O guerreiro consegue passar 10 anos se livrando da morte para chegar em casa e morrer pelas mãos da esposa e o amante. E essa história, ela é interessante porque ela vai atazanar a vida de Ulisses. Quando a gente lê a Odisseia, a gente vê que essa história aparece muitas vezes na cabeça de Ulisses, né? Quando ele fica sabendo do que aconteceu, anos depois e tudo. Porque é como se Ulisses pensasse assim, será que isso vai acontecer comigo também? Será que eu vou ter o mesmo destino de Agamenon? Essa história está sempre voltando, por isso que é interessante a gente perceber essa analogia, digamos assim, que ele faz com os dois. Porque Ulisses vai voltar para casa, ele não vai passar por esse problema, vai passar por outros, né? Mas não essa traição da esposa. Agora, a traição que tem de Clitemnestra com Agamenon, a gente entende lá no início da história. Por quê? Porque Agamenon teve que sacrificar a filha, Efigênia. Ele sacrificou a filha para ter ventos, né? A gente comentou. E Clitemnestra nunca perdoou ele por isso, de ter sacrificado a filha, mesmo que em algumas versões ela não tenha sido sacrificada e tal. É montada esse enredo dessa tragédia, justamente. Então Clitemnestra aguarda esse momento de fazer sua grande vingança, que é justamente a morte do marido, quando ele volta da Guerra de Troia, né? Menelau chega, né, fica com Helena, depois Ulisses vai encontrar, né, com eles e tudo no decorrer da história. Então tá aqui a nossa análise de hoje. Vamos tentar entender, entrar, né, nessa história, nessa aventura de Ulisses junto com o Vernon nos nossos próximos vídeos, ok? Vejo vocês lá. Um abraço.